Foco no Afeto de número 350. Tema de hoje, retrospectiva amorosa. As retrospectivas com as quais a gente anda acostumado, principalmente as que vêm da mídia, da grande mídia, não é? São retrospectivas catastróficas, é só desgraça, não é? Por isso que eu fiz o tema de hoje como retrospectiva amorosa. Falta no nosso olhar, tão condicionado pelo social, inclui-se aí, claro, a grande mídia, falta um olhar amoroso para as nossas próprias vidas. Nós não vamos falar da sua vida profissional, retrospectiva da sua vida profissional. Nós não vamos falar aqui de uma retrospectiva da sua vida familiar, nem muito menos da sua vida romântica em específico, do seu ano passado, dos seus últimos 10 anos, da sua vida inteira. Não, a gente não vai falar disso não. Eu vou te convidar agora para uma retrospectiva amorosa do seu crescimento pessoal. Mas para isso eu preciso da sua colaboração. A partir de agora eu preciso que você olhe para você mesmo somente com um olhar amoroso, sendo saudavelmente mãe de você mesmo. Eu vou falar aqui de aspectos e detalhes que a gente não presta muita atenção e, em geral, quando prestamos atenção, nós fazemos uma leitura totalmente influenciada pelas nossas próprias sombras. Então, se você que está aqui comigo agora, está aqui, esse grupo maravilhoso que está aqui como sempre, se você está no caminho do autoconhecimento, de alguma forma, né? Se você percebe que está no caminho do autoconhecimento, e eu diria quem não está, sabendo ou não quem não está. Então, se você está no caminho do autoconhecimento, eu convido você a dar uma olhadinha para o quanto você superou a você mesmo ao longo de um ano, de uma semana, de uma vida. Pode escolher aí o período que você quiser. Dê uma olhada para a sua consciência de 5 anos atrás, 2 anos atrás, 10 anos, 20, 30 anos, não sei quantos anos você tem, mas dá uma olhada para a evolução da sua consciência, do quanto você se superou, quantas coisas você tinha lá no passado que te incomodavam tanto, em você mesmo, é claro, evidentemente, consequentemente nos outros também, e que você se nota agora como tendo superado essas coisas, ou pelo menos algumas delas. Não importa se você está na excelência, eu superei tudo que era para ser superado em mim, não é isso. É se você superou uma das 100 coisas que você achava que deveria ter superado, já é muito importante para nós, é muito importante para você. Dá uma olhadinha no quanto você desenvolveu mais amor nas relações. Eu quero lembrar aqui, se você sabe que está num caminho de autoconhecimento, se você assumiu um caminho de autoconhecimento, fica mais fácil você entender isto. Mas se você está chegando agora nisso, você nem sabe bem o que é o autoconhecimento. Se você percebe que você, por alguma razão, desenvolveu mais amor nas suas relações, sim, você está trilhando sem saber, ou estava trilhando sem saber, o caminho do autoconhecimento. Te convido também a dar uma olhadinha o quanto você aprendeu mais um pouco que as preocupações são desnecessárias. Gente, quando a gente ganha essa percepção, quando a gente nota que as preocupações, as que a gente viveu, quando a gente percebe que eram inutilidades, que a gente projetava fantasmas e mais fantasmas em cima dessas coisas, e esses fantasmas a cada dia mais se mostraram inexistentes, ou pelo menos muito exagerados em relação ao medo e insegurança que eles causavam na gente, que a gente permitia que eles causassem na gente. Dá uma olhadinha o quanto você aprendeu que as preocupações não são tão necessárias, ou melhor, são desnecessárias. Preocupação. Quem se ocupa não se preocupa.
Quando a gente se ocupa com as coisas, a gente não precisa se preocupar com outras coisas. Convido você a dar uma olhadinha o quanto você calibrou melhor as distâncias entre você e outras pessoas. Aquelas relações desagradáveis, não por culpa ou por causa de um ou de outro, mas porque você percebeu que não é legal e você se deu esse direito de calibrar a distância. Quanto você fez isso sabendo que está num caminho de autoconhecimento ou não, isto não importa. Porque muita gente está no caminho do autoconhecimento e nem sabe o que significa isso. E na verdade, gente, caminho de autoconhecimento é só para esclarecer, pelo menos para o nosso ego, que existe um treco chamado sabedoria, que muita gente já nasce com muita dela, da sabedoria. Principalmente o povo, que é chamado de caipira, o povo do interior, mas do interior mesmo, o povo que vive na natureza, muito próximo da natureza, em todo o mundo, não é só aqui no nosso país não, em todo o mundo. São pessoas que estão muito mais próximas da sabedoria. Aquele conhecimento que prescinde de instrução, de livro. Você se percebe nesse período que você está imaginando aí? Que você tem calibrado melhor a distância entre você e as pessoas? Pessoas com quem você tem muita afinidade, a distância você calibrou para mais próxima e está vivendo de uma forma saudável. Aquelas pessoas cuja proximidade excessiva causava uma relação tóxica. A pessoa não é tóxica, você não é tóxico. É a distância que faz, a distância mal percebida, que torna as relações tóxicas. Mas você percebe que você calibrou, que você fez um tanto isso? Se você não fez, não se identifica com eu não fiz, puxa que pena, eu sou um inútil, eu sou um idiota, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, a gente aqui não está indo pelo caminho da sombra. A gente está indo pelo caminho da luz. Até porque a sombra não faz parte da gente, ela está em nós. Ela é um subproduto do meio sobre nós. Então ela acaba vindo morar na gente, só que ela não é a gente. Eu não sou a minha sombra, eu não me identifico com ela. Eu reconheço, eu acolho, eu integro e depois, tchau. Você se percebe de um tempo para cá, nesse tempo aí que você está imaginando, nessa retrospectiva, repito, pode ser 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30, você percebe que você tem vivido cada vez mais no presente, que você tem dado mais atenção para o presente e muito menos atenção em relação àquelas coisas. Porque o porvir é ameaçador. Porque a mãe tem previsão disso, tem previsão daquilo, tem a previsão econômica, tem a previsão, enfim, isto ou aquilo, e como será o futuro? Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Quando a gente começa a viver no futuro, isso é uma ilusão, a gente não vive no futuro, nem no passado. A gente entra em suspensão existencial. É como se a gente não estivesse vivendo o presente. Estamos vivendo o presente, mas em estado de suspensão existencial. Perdemos o contato com o presente, embora ele esteja ali acontecendo na nossa cara. Mas o presente é muito chato. Essa preocupação vira um tóxico. Vira uma anestesia. Para eu não prestar atenção no presente. Doce ilusão. Por quê? Amarga ilusão. Porque eu não só não vou para o futuro, como não vou para o passado, eu vivo um amargo presente, um anestesiado presente. Eu vivo o presente de forma anestesiada. Eu me nego a sentir, eu fico ausente de mim mesmo, fora de mim. Claro que é uma linguagem figurada, pelo amor de Deus, mas eu vivo fora de mim. Repito. Você percebe que, de um tempo para cá, estando atento para o fato de que você está num aprendizado de autoconhecimento ou não tendo a menor noção do que possa vir a ser isto, você percebe que está vivendo cada vez mais o presente de uma forma agradável, como vivendo esse presente como um mestre, como se essa vivência fosse um mestre, e é. O resultado, a resposta dessa pergunta, invariavelmente é sim, mesmo que seja um sim que você nem perceba,
Portanto, vão olhar pela via da luz, porque você percebe a dimensão. Nem que seja um tantinho assim, de nada. Você está mais presente. Ah, mas é muito pouco perto do que eu quero. Aí quem está falando isso é a sombra, a gente nem dá ouvido. Você está mais no presente. Se for esta a resposta. Você percebe que você está amorosamente mais entregue à vida, às relações amorosas, em todos os sentidos que relação amorosa possa abranger. Relações amorosas com amigos, com familiares, os pares afetivos sexuais, a nossa relação com a profissão. Você percebe que você está amorosamente mais entregue? Eu preciso que você olhe para você mesmo neste momento, não como aquele crítico rígido que a sociedade tacou dentro do seu inconsciente, do meu, do nosso inconsciente, e que nos cobra um perfeccionismo, que isso não existe. Na verdade, colocou aqui um veneno, colocou aí nos nossos inconscientes um veneno que destrói cada vez mais a nossa autoestima, porque quer baixar a sua autoestima é se colocar como perfeccionista. Eu vivo falando aqui que o caminho mais curto entre alguém e a imperfeição é o perfeccionismo, que a perfeição não existe. Então eu quero que você olhe para você, nesse momento, como mãe de si mesmo, colocando você mesmo no colo, amando a você mesmo incondicionalmente. Aí esse crítico, perfeccionista, passa a não ter voz. E é esta percepção de mãe de você mesmo que vale para nós aqui. Porque ela olha o quanto você andou, não o quanto você ficou parado, ou o quanto você acha que andou para trás, que não existe isso. O Yogananda dizia tinha uma frase maravilhosa que era assim: você só obscurece as trevas da sua ignorância quando se identifica com os pecados, aí uma figura de linguagem que ele usava, quando você se identifica com os pecados que você cometeu, com os erros que você cometeu. Você tem que medir a sua evolução espiritual pelo número de vezes que você passou com Deus, quando você estava meditando. Assim ele fazia. Pelos seus acertos. É aí que você mede. Porque aqui, nessa 3D, nessa dimensão, numa humanidade em estado de praga biológica totalmente bélica, o certo é o errar. Na inércia a gente erra. Por isso o aplauso. Por isso é o aplauso. Ele existe porque é exceção. Então, sem olhar perfeccionista, ok? Olha para você e percebe de uma forma amorosa o quanto você está mais entregue nas suas relações. Eu te convido a perceber o quanto você tem se relacionado de forma menos reativa e mais habilidosa nas respostas. O quanto você tem reduzido a sua reatividade. O sujeito vem, te xinga, alguém te agride e você respira e procura uma resposta. Porque se for levado pela sombra, pela raiva, pelo ódio, pela vingança, etc., você vai fazer bobagem. Você vai pagar a conta dessa história. Você foi ofendido e ainda por cima paga a conta. Então, o quanto você já percebeu isso e o quanto você conseguiu colocar em prática. Mesmo que de 100 experiências você tenha conseguido meia, isto já é caminho para a luz. Eu gostaria de convidar você também o quanto você percebeu limitações que foram superadas. Aquelas limitações que você tinha quando criança, as que você lembra, claro, quando adolescente, entrando na vida adulta, quantas das limitações você já superou? Sim, essa é a contabilidade do bem, da luz.
Porque, repito, o social faz você olhar para a contabilidade do que você não faz direito. E faz você se identificar com o tanto de coisa que você não faz direito. Direito segundo o que o social entende como direito. Eu estou convidando você a olhar o quanto de luz você acendeu na sua própria vida. Eu quero convidar você também a uma percepção de o quanto mais pacificamente você percebeu que os erros são os nossos mestres. O quão mais pacificamente você está convivendo com os seus erros. Ah, muito pouco. Não. O quanto? De 100 eu consigo 2. 1, 10, 20. Qualquer número tá bom. Mesmo que tenha ficado na intenção, tá bom. Tá bom demais, tá sobrando. O quanto você percebe que esses erros são seus mestres, porque é com eles que você de fato aprende. O erro é tão importante quanto o acerto. Nada fica mais gravado como convicção em você do que algo que lhe custou alguns erros. Porque esses erros fizeram você pesquisar, experimentar e repetir aquela coisa até que você uma hora aprendeu. Digamos que você tenha feito o saudável e não o que a sociedade faz. Você errou 1, 2, 3, 4, 5, está tudo bem, está sossegado com isso. Estou aprendendo. A gente está aqui para isso, para aprender e fazer direito. Mas sem se importar com quanto tempo você demora aprendendo. Você se importaria só se você desistisse. Vencido pelo cansaço de errar por um mau convívio com o erro. Mas o convite é: lembra de quantos erros você cometeu e viu nesses erros grandes mestres para o acerto, que te conduziram ao acerto. Eu convido você também a uma percepção do quanto você já sente que pode dizer e ouvir não, a palavra não, sem agredir o outro e sem se abalar tanto. O quanto o não e o sim que você quer dizer, mesmo que desagrade, ele tem permissão dentro de você para ser expresso. O quanto você se dá direito. Lembra de um tempo atrás, ou de muito tempo atrás, quando você não conseguia dizer não de jeito nenhum, ou tinha muito medo, ou muita perturbação, e agora essa perturbação diminui um pouquinho. Digamos que você continue não dizendo não, falando sim quando é para dizer não, falando não quando é para dizer sim, em função do outro, de não desagradar o outro. Mas o quanto você está trabalhando para isso e o quanto você treme menos, você sofre menos para dizer o não. Isso já é caminho para a luz. Eu quero te convidar também para dar uma olhadinha no quanto você conseguiu melhorar o padrão dos seus sentimentos. Quando a gente frequenta a UCD, Universidade Compulsória do Desafeto, que é nascer num lar despreparado afetivamente, ou seja, 99,9% dos nossos lares de uma humanidade ainda em estado de praga biológica, voltada para a beligerância, pouco habilidosa no afeto, com muito afeto para dar e receber, mas pouco habilidosa no exercício do afeto. O quanto você tem conseguido direcionar os seus sentimentos para sentimentos saudáveis. Tem gente que, como consequência de um aprendizado, que na verdade é um desaprendizado que vem da UCD, o meu temperamento é esse mesmo, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa macambúzia, eu sou uma pessoa pessimista, eu sou uma pessoa desanimada, eu sou mal-humorado. E aí você eventualmente chegou a essa conclusão porque lá te ensinaram que, olha, se você apresenta esse comportamento por 2, 3 anos, você é assim. Ninguém está vendo a circunstância. Não tem alcance para isso. Raros têm. Você é assim. Você é desse jeito. A gente não é, em essência a gente não é. Isso é a sombra. A sombra a que submetemos você fez com que você erguesse defesas que o tornaram assim. Tornaram o seu exercício assim. Não transformaram a sua essência. Sua essência está abafadinha lá, sofrendo. E o ego adoecendo, porque não tem a luz dessa essência
tornando este ego saudável, deixando esse ego faminto. Então, a pergunta é: o quanto você consegue melhorar já o padrão dos seus sentimentos? Eu estou me sentindo muito mal agora, mas eu já sei o que eu faço. Eu vou fazer uma meditação, perceber que os sentimentos não estão legais num determinado momento e mudar. O quanto você percebeu que a competição já não nos seduz tanto, supondo que todo mundo está no caminho do autoconhecimento. Sim, sabendo disso ou não. Por incrível que isso possa parecer. Porque o autoconhecimento, a percepção de si próprio, é consequência da vivência nesse mundo. Não importa se tem religião, se não tem religião, se acredita em Deus, se não acredita em Deus. Mais rápido ou menos rápido, isso não importa, a velocidade de cada um é uma e é sempre saudável, mais rápido, menos rápido, a gente vai se conhecendo, a gente vai se percebendo, não tem jeito. Todo mundo está se conhecendo, cada vez mais. Então, o quanto você já percebeu e pratica na sua vida, o quanto possível, a ausência da competição. Claro, se você trabalha dentro de uma empresa padrão dos dias de hoje, ela é extremamente, às vezes, sanguinolentamente competitiva. Mas quando você desenvolve algum trabalho seu, quanto mais você se conhece, mais você percebe que esse negócio de concorrência não existe. Não tanto, pelo menos, quanto o pessoal do marketing fala, porque eles leem pesquisas, eles estudam pesquisas e está certo, olha, o seu concorrente é esse, aquele. Mas se você está fazendo a sua vocação, você vai fazer de um jeito único, de um jeito amoroso, único. Você está muito presente naquilo que você está fazendo. E quando você faz o seu marketing, quando você expõe o que você está fazendo, principalmente se você põe a cara, você está se dando a conhecer. Nem todo mundo vai gostar de você. Muita gente vai até te odiar. Muita gente vai ser indiferente. Muita gente vai te amar porque tem a semelhança energética. E aí está o pessoal que vai te procurar. Porque viu 1, 2, 3, 4, 5, 40, 80 pessoas fazendo a mesma coisa, mas sentiu afinidade com você. Sentiu que ao falar com você vai ser percebido. E vice-versa. O fundo dessa pergunta é esse: o quanto você já percebeu que a competição não nos seduz tanto? Em função, claro, dessa percepção, de que cada um tem um caráter de algo único a oferecer. E tem um grupo de pessoas que certamente quer isto que essa pessoa tem a oferecer. Você pode falar, digamos que você faça uma propaganda do seu trabalho, uma divulgação do seu trabalho, que você use as mesmas palavras que uma outra pessoa usa. De preferência não use, porque senão você perde a sua identidade. Mas digamos que você, no momento de fraqueza, faça isso. Não adianta, é a tua energia ali que está falando. Então essa pergunta, o quanto você já percebeu isso? Certamente um tanto você percebeu. Se botou em prática é uma outra coisa. O quanto você já percebeu que alegria e bom humor prevalecem mais em nossas mentes? Mas eu sou mal-humorado. Isto é sombra, ok? Isto não conta. Quando você está bem, não tem ninguém te enchendo a paciência. Dá uma olhadinha o quanto se tem havido um progresso nesse sentido. Cada vez mais alegria e bom humor prevalecem na minha mente. Um tanto mais sim. Eu não estou aí, eu nem te conheço, eu não sei quem está assistindo aqui. É um fenômeno humano. Porque a nossa vocação essencial é colaboração, cooperação, generosidade, afeto e amor. Isto pulsa mais forte do que qualquer outra coisa dentro da gente. Em estado de praga biológica, a gente tem um comando natural, como defesa, a natureza defendendo a espécie, de beligerância, no sentido de nos tornarmos destrutivos, autodestrutivos, destrutivos em relação ao semelhante, em relação ao meio ambiente, para que haja uma redução drástica no número de pessoas, que é um dos fatores que, segundo o que eu li, segundo o que aprendi com biólogos, é um dos fatores que mais desestrutura uma espécie, a vivência daquela espécie.
Então a natureza, querem saber, é a providência drástica, reduz, fica todo mundo bélico. Mas lá dentro de cada espécime está pulsando forte a luz. Então, você está no meio de uma humanidade imensa, esmagadora maioria, em estado de praga biológica. Mas você pode entrar em estado de excelência biológica, ou bem próximo disso. Então, quanto você tem percebido cada vez mais, é a evolução, quanto você tem percebido uma evolução desta percepção? No sentido de que, no estado saudável, a alegria e bom humor prevalecem nas nossas mentes. O quanto você se percebe cada vez mais de bem com a vida, aí dentro. Não estou falando de bem com o mundo, com o planeta, com nada disso. É você com você mesmo. Quanto você se percebe cada vez mais de bem com a vida. Eu não estou falando das adversidades, dos perrengues, das encrencas, não estou falando disso. É quando você está bem, que você está lá com você, você se percebe de bem com a vida. O quanto você se percebe cada vez mais capaz de empatia, de ao invés de ficar se projetando no outro, achando que o outro é igual a você, que ele vai reagir, que ele vai responder igual a você, você esquecer um pouco de você e procurar sentir o que o outro está sentindo. Se você pelo menos desenvolveu esta curiosidade, ouviu esta habilidade em alguém e começou a se perguntar como é que isso acontece. Isto é caminho para a luz. O quanto você tem percebido cada vez mais que a generosidade faz parte da nossa excelência. O quanto você tem percebido que você pratica mais caridade doando a sua energia do que objetos. Se você percebe que as pessoas que estão precisando, de fato, são necessitadas de ajuda, elas podem precisar de objetos, sem dúvida, dinheiro, comida, teto, o básico, o essencial que não tem. Mas se você percebe que você, além de dar essas coisas, de oferecer essas coisas, se você vai lá e dá a sua energia, se você pelo menos percebeu que isto é um caminho saudável, com o tempo, quanto mais aumenta o autoconhecimento, você vai percebendo que você vai amando mais a você mesmo e aos outros. Se você está atento para isso, nenhuma novidade. Talvez não pareça, mas tem sido assim desde sempre, com todo mundo. Desde que a gente nasceu, desde que você nasceu, desde que você começou a existir. Ao longo do eterno você vem procurando luz, que é a demanda de todos nós. Seres, não estou falando do ego. No ego a gente é tudo diferente, na essência a gente é tudo igual. Então a gente vem procurando expressar onde a gente é tudo igual, essa luz, através do ego. E está aí o grande treino dessa vida. É nessa adversidade que se torna esse ego em estado de praga biológica, você exercer a excelência amorosa. Antes de se conhecer o tanto que você se conhece hoje, você não percebia isso. Antes de você se conhecer o tanto que você se conhece hoje, você não percebia isso. Você só olhava para fora e se identificava com o mar de trevas que via e em que vivia. Agora você aprendeu a olhar para dentro e percebe que é aquilo que sempre procurou do lado de fora. Você percebe que é cada vez mais luz. Você descobre até que todo mundo inevitavelmente é sempre melhor do que era, porque você sempre foi luz. E isso te faz perceber que você sempre foi paz. A sua relação com você mesmo se torna uma relação de puro amor, ou seja, acolhimento e aceitação incondicionais. E assim você se torna uma relação de amor com tudo e com todos. Essa percepção, essa retrospectiva saudável só é possível quando você olha para si mesmo, como eu falei no começo, com um olhar compassivo, incondicionalmente amoroso, da Mãe Divina que você se torna de você mesmo. Foco no afeto.